Olá, família, boa tarde. Carol Cruz por aqui em mais um Papo Sobre Tudo. Hoje o papo tá bem diferente porque eu recebi visitas, sim, dois pretinhos nada básico que resolveram conceder uma entrevista, a primeira entrevista que eu fiz na vida. Então, por favor, vocês me apoiem, deixem seu like, deixem seu comentário, compartilha com um amigo e aproveita, segue os meninos lá no canal deles, que eles também estão fazendo um trabalho super importante aí de conscientização e organização para o povo negro, hein? Por favor, não vamos fazer fake, senão eles nunca mais voltam aqui. Eu espero que vocês gostem, várias ideias importantes, então, por favor, assistam até o final. Um beijo e até domingo que vem. O Papo Sobre Tudo. Um podcast para quem gosta de sutileza. Bom dia, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Papo. É a primeira entrevista que eu faço na vida, então eu estou um pouco nervosa, mas eu acho que vai dar tudo certo, fé em Deus. Eu vi o conteúdo de vocês e eu entendo que a gente está bastante alinhado, né, em proposta, tanto no papo quanto o Pretinho Nada Base. E para começar essa entrevista, né, entrevistar entrevistadores, eu gostaria que vocês falassem um pouco do contexto de vocês, né? Qual que é o contexto inicial, de onde vocês saíram, é, como que era aí os primeiros anos de vida, o que que tinha no contexto de vocês aí, beleza? Começar perguntando para o Tiago. Tiago, qual que era o seu contexto aí? Conta pra gente. Justamente pra mim, eu tenho uma falha de falar de mim, assim, você não tem noção. Bom, vou começar falando da minha infância, talvez. Não vou tentar estender muito assim, mas vou falar um pouco. Eu tinha uma infância um pouco reclusa, apesar de ser o sexto filho. Então, tipo assim, tinha a tendência de ser falante, coisa que eu sou um pouco mais hoje, mas quando era criança era bem fechadão. Enquanto os meus irmãos iam brincar na rua, eu ficava assistindo TV, lendo quadrinhos. E essa foi a minha infância, assim, sabe? Não foi fácil. Meu pai, ele teve um problema de saúde, então a minha mãe foi obrigada a sair. Ela, até então ela não tinha trabalhado, então ela foi obrigada a sair de casa para cuidar de sete, porque meu pai estava acamado. Então foi um pouco complicado. Mas não posso reclamar, não, porque isso fez a família ficar muito unida. Eu com os meus irmãos, meus pais, sempre foi se ajudando, assim, né? E desde cedo eu comecei a trabalhar também. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar registrado, que no ano seguinte mudou a lei, né? Sou um pouquinho mais velho. Aí, desde então, trabalhando em dois lugares, estudando e sei lá, e vendo o mundo acontecer, até que comecei a trabalhar com bar, trabalho com bar até hoje, já fazem 18 anos, e nesse meio caminho eu e o Vitor se conhecemos em Ubatuba, e a ideia foi aparecendo, que essa ideia eu vou deixar mais pra ele falar, eu acho, que ele desenrola mais isso daí. Mas eu sou um cara que eu sou muito ligado à música e TV por conta da minha infância, da minha infância. Sei lá, né? Hoje, Massa, que Tiago. mais que eu posso falar? Posso falar? Ah, é verdade, né? Hoje eu vou ser pai. Eu tô muito feliz por isso, até entanto. Com muito medo, com certeza, mas muito feliz. A felicidade é maior do que qualquer sentimento de apreensão que me vem, assim, sabe? E é isso que eu posso falar. Tô muito feliz por isso. E muito Tá feliz por tudo esse certo. convite também, viu? Eu que fico mais que honrada, e parabéns, viu? Parabéns por ser pai. Eu acho que isso é um momento de celebrar totalmente, né? Vitória nossa, assim, né? Tem a perpetuação também de pessoas pretas, eu sempre comemoro, gente. Eu sou desse tipo, assim. Eu vejo a família preta indo pra frente, assim, né? Perpetuando, eu acho que é motivo de celebração. Então, parabéns, Thiago, parabéns mesmo. Que seu filho, sua filha seja muito saudável, feliz, enfim. E você é o sexto filho, você falou? Você é o caçula? Sou o Ou mais tem novo. ainda mais um? Não, Ah, o não, mais não. novo. Eu É, sou o o sexto sexto. mesmo. Legal foi pra minha irmã, porque eu tenho uma irmã e somos em seis filhos e é só ela de mulher, assim, sabe? Então. Mas ela que é o cérebro da turma, viu? Como sempre, a mulher sempre à frente e ela sempre foi a nossa mentora entre os irmãos, assim. Certo. E você, Vitor, como que era lá o contexto inicial, famílias, escolas, quermesses, como que era esse rolê de infância, assim? Cara, eu sou menininho do interior paulista, sou de uma cidade de 13 mil habitantes.
chamada Luiz Antônio. E a nossa Ribeirão Preto é a metrópole aqui da minha região. E todas essas cidadezinhas pequenas, elas dependem de Ribeirão, né? Então, para escola, para saúde, para trabalho, para tudo. Então, eu cresci nesse contexto de uma cidadezinha de 13 mil, só que agora acho que já tem um pouquinho mais, em 14. Nasceu a galera aí. E, pô, meu pai, eu sou filho de um policial militar com uma empregada doméstica. Então, pô, eu sempre fui muito moleque de rua, então minha mãe colocou eu cedo para fazer esporte, minha mãe e meu pai. Então, pô, já fiz de tudo, de capoeira, futebol, basquete, vôlei, natação, o que tinha para fazer, eu tava voando. E sempre fui muito esse moleque de rua, de ficar mesmo, de sair tipo 10 da manhã e voltar às 6 horas da tarde, dias o pé sujo. Minha mãe já foi me buscar na pracinha com cabo de vassoura para voltar embora para casa, esse tipo de coisa. E eu sempre fui esse moleque, mas assim, eu sempre fui esquisito, porque igual o Thiago, eu sempre tive uma inclinação muito grande para música, principalmente quando em 2000 e alguma coisa, 2002, porque eu sou de 95, tinha um CD que chamava Black Total Hits, ou Black 2000, e aí veio o porradão assim com o 50 Cent, com o Snoop Dogg, aí eu fui extremamente influenciado por esses caras ali nessa época, muito. Então, que era o Black 2000, e aí eu cresci nesse contexto. Só que eu sou filho de pais separados, sou filho mais velho, de um irmão de sangue, que é o Vinícius, e dois adotivos, que é a Letícia e o Eduardo. E cresci, e aí, a partir da separação do meu pai e da minha mãe, foi quando eu comecei a ter meus primeiros problemas do meu eu comigo mesmo, né? Que é tipo, pô, sou filho de pais separados, pais pretos, eu preto, a escola pública, toda essa somatória ali, da oitava série ao ensino médio, filho, foi só raiva e ódio do mundo, assim. E aí foi a partir do momento que eu comecei a trocar mais ideia com pessoas e tal, foi quando essa raiva começou a dissipar, assim. E aí eu fiquei mais clean. Hoje eu sou esse cara que chora por qualquer coisa. Sou chorão, extremamente chorão. Não posso me dar uma apresentação de balé da minha irmã que, filho, nossa, não dou conta não. Agora o Thiago sendo pai também. E eu tô indo em palestra de paternidade para tentar entender mais o que é isso. Tá ligado? Então, porque eu não sei, eu tenho 29 anos ainda, não sou pai, nem sou casado, nem nada ainda. Então, eu acho que é muito esse contexto. Eu tenho uma boa relação com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe tá num pedestal a mais, assim, porque, pô, minha mãe foi boa parte da minha vida, assim, extremamente presente. Meu pai também, gente boa e tal, top, mas é que minha mãe tá num degrau a mais, né? Aí não tem como. Mas sou muito de boa e eu sou esquisito porque eu sou muito metódico com as minhas paradas, tá ligado? Então, tipo, de organização, dessas coisas, mas acho que isso muito do meu pai, porque meu pai, por ser militar, meu pai sempre, todo dia de manhã, acordava às 6 horas da manhã, raspava o cabelo e fazia barba. Nunca vi meu pai de barba mal feita, arrumava a cama, coisas assim, tipo. Meu pai fala que. Tem uma frase do que meu pai fala que é, pô, como é que você quer salvar o mundo se você não arrumou nem sua cama ainda? Então, tipo, eu tenho muito essa parada comigo. Eu sou chato com essa parada e acho que é muito por isso que eu não casei ainda. Porque eu sou realmente desse jeito, assim. E a parte da minha mãe também, pô, minha mãe é empregada doméstica. Não tem como minha casa ser suja, tá ligado? Então, tipo, minha mãe também colocou muito isso na minha cabeça. E eu sou essa coxa de retalho que fizeram de mim, assim. E eu sou isso aí. E faço terapia toda terça. Então aí, sou um homem terapeusado. E e acho que é isso. Eu sou muito simples, porque eu acho que a cultura do interior deixa. Tem essa questão da galera ser simples, sabe? De conhecer todo mundo. Eu desço a rua da minha casa aqui, da casa da minha mãe, eu desço cumprimentando todos os velhos, porque todos os velhos limpou minha bunda em algum momento. Então, tipo, eu desço cumprimentando todos os velhos, os que morreu já, ô, Dona Mercedes, ô, não sei o quê. Então, tipo, no interior, eu gosto muito do interior por ser um lugar seguro para mim. Porque eu tenho mania de falar que eu posso ser quem eu sou. De 1 milhão de seguidores a 100 seguidores, mas aqui eu não sou ninguém, eu sou só o mesmo Vitinho que correu nas ruas aqui. E isso pra mim é confortável. Então, esse sou eu, acho.
Nossa, muito massa mesmo, né? E qual que é a cidade de novo, Victor? Que eu perdi o nome. Luiz Antônio. Pode procurar no mapa que a gente tá no mapa, tá? 13 mil, imagina. O Thiago é de São Paulo, mesmo, Thiago? Você, Eu você falou no sou de São José dos Campos. É uma cidade próxima de São Paulo, relativamente próxima de São Paulo, mas já é uma cidade maior um pouco. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu não sou um cara muito orgulhoso da minha cidade, não. interior de São Assim, Paulo, poxa, né? então, mas é que a minha cidade ela tem um problema muito, mas aí é questão de semântica, então eu acho que não vale muito a pena eu estender, falar muito dela não, porque tem muita gente que adora, tem gente que odeia. Eu particularmente gosto que é uma cidade bem estruturada. Isso é uma cidade que tem tudo, não tem o que reclamar. Porém, as pessoas não são lá muito sociáveis. Ao contrário da cidade do Vitor, aqui já não é tão boa assim. Né? Porque a ideia é que tem mais pessoas que não construem comunidade mais, mas a gente vai ficando cada vez mais individualista, né? São Paulo, por exemplo, segue aqui a sua linha de trem e fica chill. Segue a vida. Sim. Aqui na minha cidade a galera é muito do café. Então, por exemplo, aqui tem a Dona Luzia, que faz o jogo do bicho. Toda 4 horas, todo mundo sabe que tem café na casa da Dona Luzia. Que aí a galera vai, faz o R$ 2 do jogo do bicho e toma um café. Que é, porra, padrão. Então, o jogo do bicho não é crime, não, gente. Eu achava que era, mas não. Não, o jogo do bicho é coisa de verdade, coisa raiz. Quem joga na bet que tá errado. Vida. Bom, É é sobre crime se isso. for pego, né? Eu aprendi com a minha avó jogando bicho, porque minha avó tem 96. E aí minha avó mandava, a minha madrinha mandava a gente comprar um Hollywood vermelho, e aí junto minha avó mandava a gente com R$ 2 na padaria fazer o jogo do bicho. Junto. Do Hollywood vermelho e o jogo do bicho. A gente tinha uns 13 anos, comprando cigarro e jogando do bicho. Tipo, bem anos 90, né? É bem anos 90 que, tipo, manda a criança comprar cigarro e fazer jogo do bicho, tá certo. Minha E avó é é extremamente muito bom. responsável. Te amo, vovó. Beijo. Mas é muito anos 90, cara. Ou infância, assim, aleatória, né? Tiago, você é de que ano? Vitor, então, é de 95, tá batendo os 30 ali, né, Vitor? E É um você, Tiago? bebezinho ainda. Enquanto ele tá batendo os 30, eu tô batendo os 40. Eu sou de 86. Como surgiu a ideia do podcast? E também queria que vocês falassem se existia algum objetivo inicial que fosse assim específico, né? Vamos fazer um podcast para tratar disso, ou se foi se transformando, né, ao decorrer, porque uma coisa é a gente planejar a vida, planejar, né? Plano é uma coisa e na hora da execução muita coisa se transforma. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da ideia do podcast e o que é a execução hoje, se realmente está batendo plano, se vocês estão conseguindo aí alcançar o que vocês tinham almejado. Não sei quem gostaria de começar a responder essa pergunta. Vou Ó, deixar aberto aí para pra, vocês decidirem. pra planejamento, eu acho que, tipo assim, pra ser sincero, acho que a gente tá até mais do que a gente planejou. Mas eu acho que a ideia nasceu primeiro no coração do Thiago, assim. Porque o Thiago tem ideais mais robustos do que o meu. Eu tô entrando pro rolê preto dos meus 25 anos para agora. Eu não sou do rolê preto desde sempre. Então, tipo assim, para mim muita coisa era comum e tal. Então eu tô entendendo e aprendendo agora com ele, o Rafa do Família Sankofa, que me ajuda muito, a Marê. Então, tem muito rolê que eu tô entendendo agora, muitas nuances que eu tô entendendo agora. Até então, para mim, tipo, pra um menininho que é do interior, você tem muita coisa que passa desapercebido. Porque minha cidade tem 14 mil habitantes, tá ligado? Então, tipo assim, eu tive que sair pra entender muita coisa. Então, tipo, eu tive que ir pra São Paulo. Apesar de ir bastante pra São Paulo, porque a família da minha mãe é do Itaquera, em São Paulo. Toda a zona leste de São Paulo ali é a família da minha mãe. Mas teve muita coisa que eu tive que passar na pele pra entender. Então, esse rolê preto, eu acho que eu tô entendendo agora. Agora o Thiago não, o Thiago já tem mais ideais, já tem mais formação, já tem mais uma base, então, até porque ele é mais velho que eu. Então, acho que o podcast mesmo nasceu no coração dele primeiro. Eu vim porque eu gosto de fazer.
Eu gosto de planejar, eu gosto de, tipo, mão na massa. Meu negócio é ser a milhão. Só que ao mesmo tempo, eu sou esquisito porque eu sei que as coisas funcionam aqui na minha cabeça. Tá tudo aqui certinho. Mas passar pro papel eu tenho um pouco de dificuldade. Mas elas estão aqui, tá tudo aqui. Mas eu sempre tive essa dificuldade. Mas eu acho que hoje a gente está muito a mais do que a gente planejou. Porque a gente era para ser só uma rádio de dois moleques falando bobeira. A gente pensava nisso, porque a rádio cresceu com a gente, né? Eu saía da minha cidade para ir trabalhar em outra cidade, que é a cidade maior, né? Eu vendia sapato eu era estoquista, na verdade, quando eu comecei, na Centauro do Ribeirão Shopping. E o rádio sempre me acompanhou. E o Thiago também tem sempre muito essa pegada do rádio. Então, quando a gente começou, era para ser uma rádio. E hoje a gente está no estúdio que a gente está, com a estrutura que a gente está, trocando ideia com as pessoas que a gente está trocando. E, tendo a ajuda do que a gente tem, porque a gente tem o Rodrigo e o Lucas, que são nossos operadores ali. Mano, os moleques estão sempre ponta firme com a gente, sempre do nosso lado. Tentam entender o nosso rolê, tentam entender o que a gente passa, o que a gente sente. Então, é muito a mais do que a gente esperava, assim, sabe? Tipo, o Rodrigo mesmo, que é o nosso produtor, ele acredita muito em nós. De um jeito que tem hora que eu falo, mano, não é possível esse mano fazer isso aí. Então, tipo, a gente... E tem meu primo também, que me ajuda muito no planejamento, que é o Leonardo. Então, inclusive, eu ia fazer essa entrevista de pijama, mas ele falou pra mim, mano, coloca uma camiseta, né, velho? Só a imagem, pá, não sei o quê. Falei, então tá bom, então. É isso. Aí. E ontem à noite ele mandou uma pergunta também. Ontem à noite eu tava mandando um portfólio pros moleques. A gente tá montando um portfólio que a gente tá entrando nos editais pra conseguir uma verba. E aí ele mandou a pergunta e falou, mano, a única questão que você tem que responder com esse portfólio é, mano, por que vocês começaram a fazer isso? Por que a gente começou isso? Então, tipo assim, vamos fazer um portfólio? Esse portfólio tem que responder por que a gente começou isso. Vamos fazer um vídeo? Esse vídeo tem que responder por que a gente começou isso. Então, a gente começou isso por um objetivo, que aí eu vou deixar mais o Thiago falar, mas, se fosse pro planejamento do que a gente era, pro que a gente tá, tipo, muito a mais, assim. Do jeito a mais, assim. Complementar só esse finalzinho que o Vitor falou, tem uma frase que eu já disse algumas vezes para alguns amigos, que, assim, tava numa situação meio difícil, que é, antes de pensar em desistir, lembra do porquê começou, né? E eu acho que isso também serve para mim e pro Vitor. E, bom, eu carrego pra mim sempre. Eu, assim como o Vitor, também sou muito, como eu já disse, sou muito ligado à música e também o rádio estava muito presente na minha vida, principalmente no começo da adolescência ali, que foi quando eu comecei a trabalhar registrado todos os dias, né? Porque eu já trabalhava antes, fazia uns bicos no bairro que eu cresci e tal. E daí nessa época eu lembro que meu pai me acordava para ir trabalhar às 4 e pouquinho da manhã. Aí já tava ouvindo o rádio, eu ia ouvindo o rádio num Discman, coisa naqueles bem tosco, assim, com as pochetezinhas cheias de CD. E isso era 5 horas da manhã e tal. E eu não consigo ficar sem música. Pra quem me conhece, tô o tempo todo ouvindo música. Eu preciso de música pra me concentrar. E daí a gente conversando, acho que foi 2019 que a gente comentando, a gente trabalhando junto lá, como a gente fala no vídeo lá. Aí a gente foi falando da possibilidade de fazer isso, de montar uma rádio, porque, pô, eu acho muito legal, porque contar a história através da música. E o Vitor, ele já tem essa pegada muito, tipo, de socializar na fala. E às vezes às vezes com ninguém. Pelo menos, eu percebo isso muito nele. Dele tá falando como se fosse um radialista mesmo, sabe? Com todo mundo, indiretamente. Eu acho isso muito massa. Então, por que não casar essa ideia? E eu acho que a ideia do podcast, no começo, era para ser uma rádio, só que foi migrando por conta do que a gente foi vivenciando, sabe? Eu, na minha coquetelaria, para quem me conhece, já sabe que há um tempo eu vou colocando um pouquinho da história negra, assim, sobretudo história negra brasileira, nos meus coquetéis. Então, tipo assim, eu gostaria muito de, sei lá, bater de frente o tempo todo, de levantar a bandeira o tempo todo, só que eu sei que assim ninguém me escuta, infelizmente. Então, eu fui vendo que tem que ser sutil, tem que ser inteligente, e daí aos poucos eu vou colocando isso nas rodas de conversa, nas pessoas com que eu conheço. Foi acontecendo da mesma forma no podcast, sabe? Conforme a gente foi conhecendo pessoas, entrevistando,
a gente foi vendo que o podcast foi migrando para um caminho que era o que o público nosso estava esperando da gente, sabe? E a gente pegou o feedback de algumas pessoas que falam declaradamente que são nossas fãs, né? Que até, que, pô, a gente fala coisas muito interessantes, muito inteligentes. E às vezes pra gente nem percebe, pra gente nem parece. Parece que a gente só tá batendo um papo ali. E é muito profundo você pegar uns feedback desse assim, sabe? E daí você vê, não, é bacana isso que a gente tá fazendo. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente sabe fazer, né? Pelo menos assim, a gente tá aprendendo, como o Victor disse, a gente tá aprendendo, mas quem não tá, né? A gente vai estar aprendendo pro resto da vida, e então eu não preciso esperar estar pronto para poder falar para os outros, porque sempre tem alguém que tá precisando mais do que a gente. Então eu acho assim, eu tenho uma veia política mesmo, eu tenho uma veia, não, eu não sou para um lado ou para o outro de maneira alguma, mas eu acho assim que assunto importante igual esse, que é o nosso, a gente precisa falar. Então acho que foi migrando mais por conta disso também, sei lá. Pelo que, conhecendo vocês, assim, há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, fui ver o conteúdo de vocês justamente porque queria fazer essa collab e tal, né? Eu percebo muito um equilíbrio entre vocês, assim, né? E uma coisa muito, muito fluida e muito gostosa de ver também. E eu acho isso muito massa, não só como um referencial para outros homens pretos, que eu acho que estão precisando, todo mundo, assim, tanto mulher, homem, ou se você se entende como qualquer outra coisa, a gente está precisando de referencial dentro da nossa comunidade. E é isso que você falou, né, Thiago? Tipo, não, nem tem como a gente estar 100% pronto para começar a colocar nossas ideias no mundo, porque aí é uma vida inteira para estar pronto, né? Para estar pronto de fato é uma vida inteira. Então é muito massa que vocês estejam tomando essa iniciativa e fazendo mesmo, né? E eu acho muito massa o conteúdo de vocês também, muito, muito top, assim. Eu realmente sou mais uma fã pro bonde. Acho que as Fica bem. pessoas têm que. Uma coisa que a gente deixa registrado é que as pessoas têm que entender que nós somos dois pretos. A gente fala sobre conteúdo preto, só que nós não pensamos iguais, tá ligado? Tipo, tem vezes que eu e o Thiago a gente debate, porque principalmente eu que sou cabeça dura, ele também é cabeça dura, a gente precisa, tipo, se entender e tá tudo bem, a gente se entende e flui, só que nem todo mundo pensa igual, cada indivíduo é um. Então eu penso de um jeito, a Carol pensa do jeito, o Thiago pensa do jeito, a Fernanda pensa de outro, e, mano, beleza, nisso tudo a gente se entende. O que mais a gente tenta falar é sobre respeito, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo, a minha família é família de evangélicos, né? Minha mãe é evangélica, eu acredito em Deus e tal, e o Thiago já não tem essa questão da religião. Só que, mano, a gente se respeita, tá ligado? E, tipo, tá tudo bem, essas coisas acontecem, eu respeito o cara da religião de matriz africana e tudo mais, e seja do que for. Então isso é uma coisa que é uma marca muito que a gente deixa a passar pra galera que assiste a gente, que é tipo, mano, eu tenho essa minha pegada, mais tipo, sei lá, do meu jeito mais tranquilo, mais sensível, o Thiago mais incisivo, mais nas questões, e a gente, com isso, acho que é o que a gente move a nossa parada para frente, porque tem que ter, é meio que o Magneto e o Professor Xavier, tá ligado? Eles estão ali, mas os dois estão lutando pela mesma causa, tá ligado? Que é os mutantes. Só que cada um tá lutando do seu jeito. Beleza, a coisa vai. Tem hora que tem os embates? Tem hora que tem os embates, mas, mano, é isso, tá ligado? É isso que a gente consegue mover a nossa causa. Porque se a gente não falar, meio que vai ficar o elefante branco na sala. E aí tá lá, tá ligado? E ninguém fala. Então, tipo, beleza, a gente tá aí pra falar, pra se entender, e pra entender que nem todo mundo pensa igual, e que de vez em quando vai dar certo, de vez em quando vai dar errado, e a gente espera isso. Tanto que já teve episódios que a gente recebeu feedbacks muito positivos, mas já teve episódios que a gente recebeu os comentários, tipo, você fala assim, ah, não precisa, né? Então, tá tudo bem. A gente tá. Eu tô entendendo mais que a nossa cara agora tá a tapa na internet. Então, a gente precisa se posicionar mesmo, tá tudo bem. A gente tem nossas fãs, desde as pequenininhas, que é a sobrinha do Thiago, a minha priminha. A gente tem uma moça, que acho que ela chama Arlete. Ela sempre manda pra gente, ó, Vitor mandou bem, Thiago mandou bem. Aí tem episódios que ela fala, não, acho que esse ponto aqui não gostei não, hein. Então, tipo, ela é muito sincera com a gente, manda no direct mesmo. Então, a gente tá aí pra isso. A gente tá tentando se moldar. Nós somos novos de internet, apesar da nossa idade, nós somos jovens de internet. A gente é bem chucro quanto à internet.
Então, tipo, a gente tem um menininho de 23 anos, que é o Luquinha, que é ele que dá várias ideias, é ele que monta várias paradas. Ele faz as paradas no computador rapidinho, assim, que eu fico, tipo, esse moleque é meio esquisito, hein, mano. Ele é o nosso Tony Stark. É. Então, tipo, é pra isso que a gente tá aí, pra aprender e pra ajudar e pra somar mesmo. É muito massa isso. Isso que você falou também, cara. Tipo, eu acho que especialmente depois de um desgoverno, como foi, né, do bendito, do maldito, é, a gente perdeu a habilidade de discordar. Muito, para mim, isso é muito evidente na sociedade brasileira, né? A gente perdeu a capacidade de se ouvir. Um falar A, o outro fala B e tchau, não tem diálogo. E também acho que isso, além de ser muito nocivo, fica a nossa bolha aqui falando coisas que a gente já concorda. Eu já concordo com fulano, ele fulano concorda comigo, e a gente fica nessa masturbação ideológica aqui, por puro ego, né? Então eu acredito muito nisso, nesse lance da discordância enquanto um lugar de potência mesmo, para ampliação do debate, né? Eu preciso de um ponto de vista diferente para sair do lugar de onde eu estou, né? Então eu concordo muito nisso, nesse sentido. Adoro que discordem também, acho necessário a discordância de fato, né? E esse lance dos ideais, Thiago, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Porque é muito duro, eu diria, né? Esse lance de você ter ideais que são baseados em valores e que encostam muito nesse lugar de princípios mesmo, né? E de puxar um direcionamento, assim, em relação ao movimento negro, à negritude. Isso é muito duro. Queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre o que te motiva pensar nessas questões, falar sobre isso, puxar esse bonde mesmo. Bom, atualmente o que me motiva é a minha filha que vai nascer, sabe? Então é importante eu falar sobre, mesmo que às vezes eu esteja errado, porque às vezes quando a gente fala uma coisa e está errado, alguém vem e corrige a gente. Então é importante também ter essa clareza de entender que às vezes você está errado. Quando a pessoa te corrige, receber essa crítica, né? Porque a gente cresce assim. Então, para mim, o importante é falar para poder melhorar o mundo para ela. Não sou eu que vou melhorar, mas assim, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, poder fazer essa diferença na vida de alguém é muito importante. Mas assim, como começou isso pra mim, eu vou dizer, que é o que me baseia, é porque eu tenho certeza que nós três aqui que estamos conversando já passou por muita coisa ruim devido simplesmente pela cor. Então, eu simplesmente ignorar isso, deixar passar ou tratar com respeito aquela pessoa que oprime deliberadamente, né? Ou tipo, ah não, é só paz e amor que isso vai melhorar. É só eu fazer o que o Brasil já vem fazendo desde o fim da escravidão, que é tentar apagar a história. Então, eu não posso tomar a mesma atitude que um sistema tomou, porque isso só, como é que fala, reforça as atitudes racistas, preconceituosas das gerações que existem e das que vão vir. Então assim, eu sinto essa necessidade de falar, de bater de frente, sabe? E de um bom tempo, assim, claro, começou através dos filmes, das músicas, mas eu sempre fui uma pessoa assim, que ama ler, eu gosto muito de ler, e eu comecei a ler muita coisa a respeito. Aí você vê que não é um problema isolado, não é um problema de uma comunidade pequena, é um problema global, grande, então precisa mesmo ser falado. E primeiro, até porque tem muita coisa que a gente passa que às vezes a gente nem interpreta como algo ruim, porque às vezes é algum amigo, família, é alguém muito próximo. E daí a gente normaliza isso, né? A gente normaliza, acaba tipo, não, isso é só brincadeira. Não, não é só brincadeira, cara. Isso precisa ser mudado. Então eu levo muito a ferro e fogo isso, sabe? Porque me incomodou muito. Me incomodou muito na minha infância, na minha adolescência. A gente carrega muito estigma para a fase adulta por conta das brincadeiras que a gente ouvia quando criança. Então, eu acho assim que. Eu, na minha visão pessoal, acho que todo mundo devia falar. Porém, eu aceito o fato de que às vezes algumas pessoas não querem falar. Só que eu acho assim: você pode não falar, mas você tem que entender que isso acontece. Você pode não falar com todo mundo, mas com aquela pessoa que é muito próxima, você tem que conversar. Você não pode guardar só pra si, porque assim você dá força pra quem faz o mal, sabe? Então, essa é a minha visão, assim. Eu sou, sei lá, meio rebelde.
identifico muito, assim, com a rebeldia. Eu também me considero uma pessoa bastante rebelde. E às vezes a gente fica com muita raiva, né? E se não tem um lugar para botar para fora, você só adolesce no fim das contas. Porque eu acredito que toda pessoa que sinta o ímpeto de falar sobre essas questões, né? Que são coisas importantes para a gente mesmo, né? Gente? Que mexe com valores muito fundamentais nossos, né? Todo mundo que sente o ímpeto de falar isso e não fala, acaba adoecendo. Acho que tem que ser fundamental ter uma válvula de escape nesse sentido, né? Porque senão você adoece. De fato, se você fica pensando. E é um lugar super solitário, porque é muito difícil você encontrar pessoas, assim, dentro do seu convívio, que topem, que tenham a disposição de esmiuçar esses temas, né? E tudo bem, cada um com o seu corre, mas é fundamental você encontrar pessoas que possam acolher a sua raiva ali e falar sobre esses temas de fato e mergulhar, né? Esse movimento de aquilombamento que vem acontecendo, assim, nos últimos anos, porra, para mim é fundamental, porque senão você fica só se achando uma doida, que vê racismo em tudo, que está se sentindo perseguida. Então, eu acho que essa fala sua, assim, fundamental, no sentido de, tipo, preciso pôr pra fora, preciso... Hoje, na minha vida, eu coloco assim. Entendo que nem todo mundo vai conseguir ver, mas eu não vou ficar com isso pra mim. Eu vou colocar só uma coisinha aqui que nem você, sobre o que você falou, que eu falo por conta de já ter ouvido a pessoa falar pra mim, por estar falando sobre o assunto, a pessoa falar assim, ah, mas você nem é tão negro assim. Tipo, como se isso desvalidasse o que eu tô falando, né? E, assim, o racismo, ele existe em tudo, em tudo. E eu acho assim, não é um pensamento enviesado de quando você começa a ler sobre ou ver muito sobre que, tô vendo racismo em tudo. Não, eu tô vendo racismo em tudo porque tem racismo em tudo. Mas bater de frente com toda hora, isso é uma coisa que é difícil e assim, não é saudável também. Porque assim como no dia a gente precisa dormir para revigorar as energias, a gente precisa às vezes dar 2 passos para trás para conseguir dar um salto para frente. Então, às vezes é importante sim deixar que outros falem, sabe? Passar a bola para outro, porque tipo, senão eu vou ficar louco, eu vou pirar e isso afasta as pessoas de mim, né? Mas sim, o racismo ele tá em tudo. E não tem como dizer que não. Sobretudo no Brasil, onde é um sistema, né? O racismo ele é um sistema. E sei lá, acho que eu já falei isso antes em algumas conversas, que o Brasil é o país onde o racismo deu certo, porque sempre a gente sempre se compara com os Estados Unidos, por exemplo, que são os dois maiores países na história da diáspora. E Estados Unidos ele é um país que ele se assume racista e por conta disso acontece muito, porém é um país que está atrás da solução. O Brasil, por sempre conseguir colocar na cabeça das pessoas que não existe, ele tipo vai acontecendo aos montes e tipo tá tudo bem. Isso é só mais um acaso, isso é só mais um, sei lá, sabe? Então tipo precisa ser falado mesmo. Para quem tem vontade, quem tá com a cabeça em dia aí, fala, e é isso. Com certeza, né? Esse lance da democracia que existe aqui, né? Democracia racial, somos todos iguais. O Brasil tem racismo, mas não tem racista, basicamente, né? O Brasil, todo mundo reconhece que tem racismo, mas você vai perguntar para as pessoas se é racista, elas vão falar, não, eu nunca comentei isso, imagina, tem até um amigo que é preto, como que eu sou racista? E Victor, Braga. Eu tô vendo um movimento recente, e inclusive foi uma menina que eu sigo no Instagram, que ela chama Tina Ramos, ou Tina Rios, eu sempre esqueço dela, mas na internet parece que não existe uma comunidade preta. Parece que uma galera, tipo, ou puxa o outro, ou desvalida o argumento do outro, ou porque, tipo assim, ela falou um negócio que é muito válido, que eu achei muito válido, que é, tipo, em vez da gente se organizar como uma comunidade, a gente fica um puxando o outro, um querendo ter mais hype que o outro, ou mais valor, ou mais número que o outro. Então, tipo assim, ela recente também teve o negócio do Cossielo, e a gente foi cobrado, porque no começo, quando fizeram, a gente pediu para uma moça fazer o Instagram pra gente, eu pedi para uma moça fazer o Instagram pra gente, a gente seguiu o Cossielo. E aí a gente foi cobrado, ó, vocês seguem o Cossielo? E aí, tipo, beleza, a gente deixou de seguir, mandei mensagem pro Thiago, a gente deixou de seguir. E ela foi cobrada por uma parada que ela falou num post. E aí depois ela foi e pediu desculpa, falou, ó, não, gente, acho que vocês entenderam o contexto errado.
Só que antes das pessoas entenderem o contexto errado, todo mundo já tinha julgado ela. E aí, tipo, desinvalidou tudo que ela já tinha falado de bom. E aí, tipo, caraca, os próprios pretos estão rechaçando essa menina que é preta, falando coisa boa por um comentário que eles mesmos entenderam errado. E, tipo, ela falou, mano, em vez de você estar comigo, me ajudar como comunidade, por que vocês estão me afundando? Tipo, pra quê? Então, meio que todo mundo ganhou voz na internet, a internet deu voz para todo mundo, deu voz até para umas pessoas que nem precisavam, mas a internet deu voz para uma galera. Mas eu vejo, principalmente nessa nova geração, assim, essa desorganização, porque, tipo assim, é que nem eu falo, sobre o respeito. Então, tipo, o Thiago até falou, comentou, eu entendo você não falar. E eu entendo que tem preto que não quer falar sobre, mano, sobre diáspora, sobre racismo. Tem uma galera que eu conheço que, mano, não quer nem saber disso. Nada, zero, não comenta, nada. Pra sanidade mental deles, eu até acho melhor. Porque se entrar nesse mundo, tipo, sua sanidade mental vai lá embaixo. Mas, assim, tem uma galera preta que exige deles que eles falam. Tipo, mano, às vezes o cara não quer falar. E tá tudo bem. Então, tipo, e você vai derrubar esse cara porque ele não quer falar? Então, tipo, mano, não quer falar, então tudo bem. Só que tem muita essa organização da comunidade da internet de tipo, não, você é preto, você precisa se posicionar. A galera preta mesmo fazendo pressão pro cara, não, você é preto, você precisa se posicionar. E tudo bem, o cara precisa entender o que acontece, o cara precisa entender que tá ali, que acontece e tudo mais. Só que se o cara só quer viver a vida dele, pronto, tá ligado? Então, tipo, eu vejo muito esse movimento da internet de pretos que se derrubam pretos, assim. Em vez de uma organização como a comunidade, eu vejo muito esse movimento de preto que derruba preto, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Essa desunião, igual você falou do pessoal rechaçando a moça aí e tal, me lembrou uma fala do Malcolm num discurso dele quando ele foi criticado por ele falar que por qualquer meio necessário, a qual ele incitava violência, né, para alguns. Esse é um erro principalmente da mídia, que forçava uma interpretação errada dos discursos dele, que ele nunca incitava a violência, ele incitava o rebate, né? Tipo, se você vai ser violento comigo, eu vou ser violento com você. Mas do contrário, não. Então ele não incitava a galera a ir lá e bater. E foi um negro, até um repórter negro, que falando sobre, aí ele falou, como você quer que eu seja contra a violência se os meus estão brigando entre si? Se os meus estão se matando nas comunidades? Então, tipo, se a não violência não existe nem dentro da comunidade negra, como que eu não vou ser violento com o branco que tá me matando, sabe? Então, nesse ponto eu concordo totalmente. Tipo, eu acho que ao invés de chegar lá e criticar, porque já que eu não entendi o que ela disse, por que eu não chego e pergunto por que isso? O que quer dizer isso? Ao invés de separar, por que não unir mais, né? Esse é um ponto muito forte mesmo. E é assim, eu acho a pessoa pode não querer falar, mas é obrigatório, ela precisa entender, ela precisa saber de onde ela veio, as coisas que acontecem com ela. Isso é importante. Por isso que a gente, como comunicador na internet hoje em dia, a gente tem que falar mesmo para as pessoas entenderem mais. Pô, eu entendo muito essa fala do Thiago, porque eu também concordo com ela. Tipo, a pessoa tem que entender de onde ela veio e tem que ter material para poder debater também, se caso acontecer. Ela tem que ter uma munição. Só que, tipo, eu também entendo que a gente permeia vários meios. Então, por exemplo, eu frequento a igreja todo domingo. E tem preto na igreja que vai todo domingo. Mano, acho que nem deve saber que é preto, tá ligado? Tipo, não passa por eles, tá ligado? Eles não veem esse tipo de coisa. E, tipo, até teve uma vez que um brother meu, Eliseu, a gente lá no fundo, para tirar a foto de todo mundo da igreja, aí alguém falou assim, tem que jogar com flash, hein, que senão os caras não vão aparecer lá no fundo. E eu fiquei, tipo, qual foi? Mas o Eliseu, tipo, riu, e é nóis. Porque, tipo, isso não passa por ele. E eu, Vitor, não vou cobrar um negão daquele tamanho de falar, você precisa saber. Porque, tipo, eu não me sinto à vontade para cobrar ele e nem quero cobrar ele. Mas, porque isso não passa por ele.
tá ligado? Esse meio evangélico, essa bolha do meio evangélico meio que tampou ele e isso não passa por ele. E eu não sei muito o que falar. Eu chego, eu troco uma ideia com ele, falo, tipo, mano, ô, acontece isso, tal, essa fala é foda, mas meio que ele não liga e passou. E é isso. Então, meio que eu tenho que fazer meu trabalho com a filha dele, porque eu sou um futuro professor. Então, eu tenho que fazer trabalho com a filhinha dele que tá vindo agora. Mas ele acho que não vai mudar, tá ligado? Então, essa é a parte que a gente discorda. Uma das partes que a gente discorda, eu e o Victor, porque eu acho que, tipo, pra quem você tem que falar não é ele, não é, nunca é a vítima. Quem tem que ouvir é quem comete o ato. E até entanto, ontem eu vi uma moça falando que o racismo só vai ser mudado quando for um assunto importante para os brancos, não para quem sofre, porque a gente sabe o que sofre, a gente sabe como consertar, mas a gente não tem as ferramentas para arrumar. Então, nesse ponto, eu sou muito favorável da visão do Sanko Family, do Rafa e da Maré, que é assim, a gente fala, obviamente a gente tem que falar do que das coisas ruins que acontecem com a gente, mas a gente tem que parar de deixar isso como um assunto central, porque senão a gente só reforça coisa ruim na cultura negra. E a gente tem que mostrar as coisas boas que a gente tem hoje e de onde a gente veio. De muito antes da diáspora, aqueles povos gigantes da qual a gente fez parte, sabe? Então, eu acho que para melhorar pra a gente tem que ter esse olhar também. Que é o que falta para muitos, inclusive faltou muito para mim isso daí. E eu acho que isso também é reflexo de um sistema político, porque desde a Constituição de 88 é obrigatório ter nas escolas o ensino sobre a África, e eu duvido que qualquer um aqui tenha estudado sobre isso na escola. A única coisa sobre os negros que a gente estudou foi a escravidão, e mesmo assim por cima, né? Então já começa por aí o erro. Então, Uma vergonha, né? Para mim, o que ensina em escola pública sobre África é uma vergonha, assim. Eu estudei em escola pública também, né? PSDB, São Paulo, tudo aquilo. Mas é curioso, não sei nada, assim. Eu descobri, por exemplo, outro dia que o Zumbi do Palmares era um quilombo que se inicia em 1580. Eu não sabia disso, que assim que tinha chegado, o pessoal tinha sido trazido para cá, já existia resistência, né? Porque ensinam pra gente que não houve resistência, que ninguém lutou. É uma mentira do caralho esse país, enfim. Enfim, não vou nem começar com ficar nervosa. Mano, Mas mas tipo assim, total, como é que assim, você tá preso e ninguém luta, pô? É meio que um passarinho querendo sair da gaiola. Não tem como, não existe isso. não tem como. Se existe opressão, existe resistência. É a resposta natural, até. como eu não consigo falar sem fazer referência, eu sempre uso uma referência de filmes, séries ou música para poder desenhar aquilo que eu estou falando. Sobre isso daí, eu indico um outro podcast que eu acho que você conhece, que é o História Preta, do Thiago André, do Rio de Janeiro. Aquele podcast é fenomenal e, inclusive, ele tá na temporada agora sobre sobre o Quilombo dos Palmares. E, assim, cada temporada dele mostra muito isso, como a nossa história foi apagada mesmo. História de resistência, história de, sei lá, de arte e tudo, que esse país aqui é incrível. A história negra no Brasil é muito incrível. Eu também indico um texto do Ale Santos. O Ale Santos tem um texto sobre a esposa do Zumbi do Palmares, que também é um texto excelente, assim. Então, o Ale Santos, ele tem como eu escrevo, então eu gosto de ler algumas pessoas para ter referência. O Alessandro Santos ele tem textos excelentes sobre também de resenha sobre filme e séries e tudo mais. Só que ele tem esse texto sobre a esposa do Zumbi do Palmares que é bem bom também. Sim, a Dandara, né? Eu acho que é uma das poucas coisas que a gente sabe, né, sobre o Palmares no geral. Dandara, Zumbi e a morte dele no 20 de novembro, que virou uma data pra gente, né, um feriado, e é meio que isso que se sabe, né, de um modo geral. E eu queria falar também, antes que me passe, esse lance do a própria população preta estar pronta com o chicote na mão para pegar qualquer vacilo que venha de uma pessoa preta. Isso é um reflexo de autoódio muito marcante para mim na internet, né? E eu acho que isso fala muito de um ressentimento, especialmente com uma pessoa preta que ascendeu, seja
por dinheiro, seja por ideia, seja através da academia, né? A gente tem esse lance de tipo, estou aqui prestes para te castigar caso você fale qualquer merda, né? E isso é um bagulho extremamente tóxico que eu imagino que para quem já esteja na produção de conteúdo assim há mais tempo, seja uma questão de terapia mesmo para conseguir Sim. se manter aí, porque é impressionante como a gente não consegue. Um branco fala um monte de merda, faz um monte de bosta e ninguém tá ali falando nada. Mas vai você, preto, falar uma coisinha para ver se sua própria comunidade não te Sim. castiga, né? Pô, o pessoal tá pronto para te castigar, assim, tá todo mundo preparado, tá todo mundo de olho em você. O, o Se você Emicida não falou mudou, isso. quem? O Emicida teve uma frase dele que ele falou, cara, todo mundo me chama de vendido, mas vendido era quando eu saía de casa às 6 horas da manhã para ganhar R$ 450 e voltava, tipo, 8 horas da noite e sobrevivia com R$ 450. Agora que eu, tipo, que eu tô fazendo meu trampo, que eu tô vendendo minha parada, aí que eu tô fazendo na hora diferente pros meus e para todo mundo, eu sou vendido? Como assim? E isso da comunidade preta falando pra ele. Tipo, mano, como assim, cara? Sentimento, né? Isso aí sei lá, eu acho que a internet, a ciência, quando criou a internet, ela criou uma ferramenta incrível, mas não deu manual de instruções para a humanidade, né? Então a gente foi aprendendo a usar e usando do jeito que me agrada mais. E a gente está colhendo o resultado disso. Não é à toa que a gente está agora aumentando o número da geração neném, né? Que é dos 14 aos 24 aí, que não quer trabalhar, não quer estudar. E não quer mesmo, só quer ficar em casa na internet e estão virando PhD nos assuntos que querem através da internet. A internet é uma ferramenta incrível, mas eu acho que a gente fazendo isso daí, a gente só está reproduzindo o que acontecia na época da escravidão. Porque na época da escravidão tinha os carrascos não, os capatazes negros, que eram escravos também, tinha uma condição um pouco melhor por conta do cargo, e eles eram obrigados a castigar os outros negros sabe, e daí, por conta disso, eles achavam que eles eram melhores e tudo mais, né? Então a gente só está reproduzindo isso, sabe? E eu acho que as pessoas, ao invés de. Elas estão ali. O censo não, o doicode, né, da ditadura, que a gente está ali só para filtrar o que as pessoas falam. Ah, não gostei, então tá errado, eu gostei, ok, passa. E não estão, tipo assim, pô, da onde ele tirou isso que ele tá falando? Eu vou estudar, vou pesquisar a fonte. Sabe? A galera não tá preocupada em estudar mais. Não está preocupado em estudar e também tem isso, né? Então, tá todo mundo preparado para julgar e condenar rapidão, né? E eu não tô nem falando de passar pano para coisas absurdas, porque eu acho que tem muita gente aí falando coisas absurdas mesmo, né? O que é absurdo tem que ser sinalizado. Mas eu acho que eu sempre faço a pergunta de tipo, se fosse uma pessoa branca, teria essa raiva toda? Por exemplo, né? Falando de um tema que é super popular, assim, eu não assisto, sou contra, mas eu fiquei pensando nisso, o Big Brother, que rolou a Carol Conká. Mano, a Carol Conká saiu com escolta do projeto. Ela saiu com escolta, porque as pessoas queriam ir lá bater nela. É disso que a gente tá falando. Isso é um absurdo, cara. Tipo, independente do que tenha acontecido lá, Big Brother já teve até estuprador declarado lá dentro e não recebeu essa mesma revolta. Então, o que eu pergunto é, a atitude da Carol Conká foi legal, foi aceitável? Não foi, mas essa raiva, essa vontade de castigar a pessoa preta no Brasil, ela é muito evidente em todo canto, sabe? E aí as pessoas se surpreendem quando, sei lá, acontece um caso que uma pessoa preta foi espancada até a morte. Não é a mesma coisa, é a mesma vontade de acabar, de exterminar mesmo, sabe? Quando eu vi essa notícia da Carol Conká saiu com escolta do projeto, porque as pessoas queriam tacar pedra na cabeça, eu falei, porra, mano, o Brasil é inacreditável. E aí eu pergunto agora, porque eu sei que é um tema que vocês mesmos já sinalizaram no conteúdo de vocês, né? Que é super importante na vida de vocês, e na minha também é. E eu também gostaria de falar muito sobre música no meu podcast, né? Já fiz algumas resenhas, assim. Gosto de fazer resenhas de álbuns. Gosto de ouvir o álbum inteiro, assim, fazer a resenha do álbum. E aí vou vir perguntar para vocês também qual que é a importância da música na vida de vocês, para começar. E também quais são as referências nacionais, internacionais, o que vocês estão ouvindo agora, se estão ouvindo, se são pessoas que ouvem
o mesmo disco para sempre, sabe? Tem gente que fica, vou ouvir o que eu já gosto, ou se estão buscando coisas novas, se tem gente nova aí no leque musical de vocês. E isso, pra gente dar É, uma. Ó, até fiquei pesado mesmo, meu Deus. eu acho muito Vamos doido. lá, eu vou começar com. Só Oi, pra, Vitor? só pra deixar claro que, tipo assim, o que a gente tá ouvindo agora não é de agora, tá ligado? É de antes. Então, tipo assim, só pra deixar isso bem claro. Tipo assim, eu escuto Earth, Wind and Fire. Então, tipo, Ah, desculpa. nossa, não sei se tem, Ah, legal. o Thiago começa. Eu? Vai, Thiago. Ah, Primeiro isso, como que é a música na sua vida, Thiago? Qual que é a relevância da música aí no seu contexto? ó, a música ela é 100% relevante. Eu, não, eu já fiz esse comentário que às vezes pode parecer pesado, assim, mas se eu tivesse que escolher um sentido da qual eu tinha que tirar, eu fosse obrigado, ó, você vai ter que tirar um dos seus sentidos. Eu ia tirar a visão. Já sou cego mesmo, mas, porque eu não consigo ficar sem ouvir música, não consigo mesmo. Meu cérebro não para, ele acelera mais ainda quando eu fico no silêncio total. Aí quando é a música, eu consigo focar no que eu tenho que fazer, eu consigo me acalmar, então eu preciso de música, preciso. Eu cresci, para começo assim, vamos falar que eu cresci ouvindo tudo, mas dando importância para um gênero só, que até então para mim a música era só ouvir, só ouvir, que é o rock and roll. Eu cresci no meio do rock, inclusive a minha veia rebelde veio dessa fase, porque eu curtia muito o punk rock e essa foi a minha adolescência inteira. E na minha adolescência eu falava que eu não gostava de reggae, eu falava que eu não gostava de rap, de hip hop no caso. E só que eu também não sabia de onde o rock tinha vindo, né? Eu faço isso até hoje, eu estudava muito o músico, o artista, a banda, mas não estudava a origem do estilo. E daí depois que eu, ali nos meus 18, 19 anos, que eu comecei a entender que, pô, mas o rock também veio dali. E eu também escuto reggae, porque eu já escutava Jimmy Cliff na minha infância e sempre gostei. E o Michael Jackson sempre teve presente na minha vida desde sempre. Desde sempre. Que Michael Jackson pra mim é tipo a masterpiece da música. Quando eu fico um tempo sem ouvir ele assim, aí me aparece aquelas coisas do Spotify de mostrar de fazer tipo um resumo do ano, assim, daí eu tô lá sempre entre um 1% dos que mais escuta. E falei, caramba, velho, eu nem tô escutando tanto assim e tô lá no meio, assim. Que Michael pra mim é, sei lá, fora da curva mesmo. Pra mim e pra muita gente, né? Porque o Michael é foda demais. Mas a música é isso, sabe? Eu acho que a música é como. Tem duas frases de dois artistas incríveis pra mim, que pra variação negros, que uma é do Jimi Hendrix, que numa entrevista dele ele falou que a música é a minha religião. Pra mim é. Pra mim a música é a minha religião. E por isso que às vezes eu fico meio assim, magoado com as pessoas escutando qualquer coisa. Só pra me divertir. Cara, mas a música é espiritual, mano. A música ela começou pra conectar você com alguma coisa que eu particularmente não acredito, mas ela te carrega pra um mundo fora da onde você tá, sabe? Então ela tem que ser levada mais a sério. Ah, mas só por causa disso, então quer dizer que eu tenho que escutar só pensando nisso. Não. Posso escutar ali tomando uma cerveja, num churrasco, claro. Só que eu acho que ela não pode ser tão banalizada quanto ela é às vezes, né? E a outra frase é do Bob Marley, que é eu acredito na música como a cura do mundo, né? E eu levo muito isso a ferro e fogo, assim. Eu acho que a música, como ela tem o poder de deixar a gente pra cima ou pra baixo, então eu posso também indicar uma música bacana pra alguém, sabe? Independente se é meu pai, minha mãe, minha esposa, meu amigo, sabe? Tipo, pô, cara, eu acho que essa música vai combinar com você nesse momento. Escuta isso daí, ó, mas presta atenção na letra, sente ela, deixa ela entrar mesmo. Então, tipo, a música é 100% relevante na minha vida, sabe? Hoje assim, eu vario, assim, eu sambo muito nos gêneros, porque eu escuto muito hip hop das antigas, porque é o que eu gosto mais. E escuto, inclusive tem uma banda nova de rock que eu curto pra caramba também, que é Black Pantera. É uma banda de thrash metal. Vamos dizer assim que é uma versão do Pantera, pra quem conhece. E são três músicos brasileiros que, nossa, pesada a música, mas é muito legal mesmo. E o R&B 100%. R&B tá ali, igual o Earth, Wind and Fire do Victor aí, ó, também tá ali. Que massa, massa demais, Thiago. Pô.
Eu tinha uma pergunta, peraí, perdi. Enfim. Victor, passamos para você então. Cara, eu Quer aprofundar um sou. pouquinho? Vamos lá, diga. Cara, eu sou fã extremamente da. Sou extremamente fã das divas negras da música, seja brasileira, seja americana. Então eu tenho a minha playlist que vem de Alcione, que é top 1, tipo, top 1 master, assim, de referência, de tipo. Mano, de memória afetiva, tá ligado? Porque minha avó tinha uma máquina de costura que é daquelas de pé. E aí eu lembro da minha avó escutando a Loba e costurando, e eu e meu primo Paulo César na beira da saia dela, assim, tá ligado? Então, tipo, a Loba é o meu álbum favorito ali, e a Alcione vem muito em cima. Aí a gente passa para o Whitney Houston, com certeza, que não pode faltar nunca. Aí a Aretha Franklin, que inclusive é o nome da minha futura filha, que vai ser Aretha, com certeza. Já coloquei esse nome, a mãe dela nem sabe. E aí, parei no top 3, né? Aí vem quem? A Beyoncé, que eu sou Beyoncé muito forte, assim, sou extremamente Beyoncé, e não tem como. E aí, pô, vem a Mariah Carey, né? Que eu gosto demais, que aí não tem, não dá pra somar, se não somar essas cinco aí pra mim, esse bololô. Aí tem a Toni Braxton, aí tem uma galera também, né? Então, tipo, junto. Então tem a Diana Ross, que é a madrinha do Michael Jackson. Pô, tem o Michael Jackson, né? Então, tipo, e eu sou muito da somada da R&B com o samba, do pagode, do hip hop. Eu sou muito eclético, samba por vários também, por vários gêneros. Cara, não, eu gosto muito da música gospel americana também, das antigas. Então, tipo, eu gosto demais. Agora tem o Kirk Franklin também, que é muito bom. Mas hoje em dia o que eu mais estou ouvindo e tentando me inteirar mais, eu sigo uma página que chama R&B Brasil. E tem uma galera brasileira nova, os moleques novos, que estão fazendo umas coisas boas, sabe? Ontem eu vi um post de um moleque chamado Besouro. Acho que o moleque tem 9 mil seguidores no Instagram. Mas o moleque é bom, tá ligado? O moleque é bom mesmo. Tipo, tem uma voz boa. Você fala, caraca, esse moleque é bom, hein, cara? Então, tipo, gosto muito dessa parte e gosto muito do hip hop ali dos anos 2000, né? Então, pô, 50 Cent, o Snoop Dogg, Dr. Dre, então eu gosto muito. Sou muito extremamente influenciado pelo hip hop dos anos 80, 90 e 70 ali, que é Run DMC. Extremamente, o Grandmaster Flash, gosto muito. Então, acho que eu sou esse misto aí. E, claro, o Racionais MC, que não pode deixar de falar nunca, que foi todo mundo que cresceu nessa meiuca ali. Comprou aquele DVD pirata, que é do Mil Trudas, Mil Tretas. Todo mundo comprou esse DVD pirata. Todo mundo tem como. Mas veio, mano. Pra mim, quando o Ice Blue entra com uma moto mil cilindrada no meio do show, assim, você fala, mano, é isso. É sobre isso. Aí, tipo, começa a música do A Vida é um Desafio, e lá atrás, no fundo, o Ed Rock começa cantando, e lá atrás, no fundo, começa a passar zumbi, começa a passar umas imagens também da escravatura. Então, tipo, pra mim, eu chego a arrepio, porque, mano, essa é a música que é, tipo, você fala, caraca, essa é a música. Tipo, acabou. O Ed Rock, quando escreveu essa música, ele tava muito inspirado, velho. Não é possível. Ele tava voando nessa época, porque o Ed Rock tem entrevistas que o Mano Brown fala que o Ed Rock é o verdadeiro letrista do Racionais, né? E aí o KLJ é o cara que pega toda essa. Tipo, pega o tijolo, pega um pouquinho de telha, pega não sei o que, e ele passa a argamassa e deixa pronto. Esse é o KLJ, tá ligado? Então, tipo, cada um tem sua função ali. E acho muito massa, muito foda isso. Se Aí eu ia fazer esse comentário até, no entanto, também, porque no meu colegial, o amigo mais próximo que eu tinha, ele usava as japonas do Facção Central, tá ligado? E eu, camisa de rock, calça rasgada, e era nós dois juntos o tempo todo, fazendo, aprontando na escola. Apesar de eu era um nerd mesmo, mas aprontava na surdina ali. E ele foi que foi me mostrando que, pô, mas peraí, eu já escutava rap lá atrás com os meus primos num bairro aqui. Aí escutava o Espaço Rap, na época em fita cassete ainda. Eles tinham o Espaço Rap, pô, era massa pra caramba. E, e tipo, pô, eu já curti esse som. Então, por que que eu falo que eu não gosto de hip hop? Pô, não faz sentido, sabe? Hoje, até no entanto que pra mim, música só existem dois tipos, que é música boa e música ruim. Não existe gênero mais.
E o Racionais em especial, assim, naquele momento da pandemia, pra mim foi super importante. Foi super importante porque foi numa fase que eu tava morando sozinho, lá em Ubatuba. E, assim, ficar recluso, longe da família, num lugar ali, só você, a saúde mental vai embora, cara. E o Racionais foi, tipo, a minha boia, assim, sabe? Pra não deixar eu me afundar mais, foi ouvir Racionais, mano. Que eu acho que eles são, sei lá, demais. Pra mim, o maior grupo brasileiro. Eu sou muito fã do Taíde. Taíde é o meu. É, tipo, o Taíde ele é o cara que parece que é o irmão mais velho de todo mundo, sabe? Todo mundo quer, tipo, abraçar, se inspirar nele. Ele é muito. Sei lá, o Taíde é muito da hora, mano. É muito carinho, assim. Já, mas o Racionais é foda. Demais. Eu sou extremamente fã do Dexter, do 509E, porque, tipo, o Dexter, pra mim, tem uma história e uma posição e um timbre na voz que você fala, mano, você sente, você fala, mano, esse mano tá com raiva. Esse mano tá com ódio do mundo, tá ligado? Falando ali, você fala, caraca, tio, então eu sou extremamente fã do Dexter. E, pegando o gancho do que o Thiago falou, eu sou muito fã da R&B, porque eu lembro quando eu vinha da faculdade para casa, tinha uma rádio aqui em Ribeirão Preto chamada Conquista FM. E eles tinham o Momento Melody, que era quando você podia mandar um recado pro seu amado. Então, tipo, era o cara chegou, o cara mandava um R&B do nada, um Marvin Gaye, do nada, ele falava: "Atenção, Thiago, Luciana está te mandando um beijo. Você que tá aí na portaria do prédio, ela te ama muito." E aí, tipo, começava a tocar esse espiral de R&B, de romance, não sei o quê, tocava Boyz II Men, aí mandava: "Lúcia, Thiago está te mandando um beijo. Você que tá aí trabalhando de copeira no hospital essa noite." E então, tipo, a minha playlist de R&B toda era desse cara. Eu não conheço esse cara, eu não sei quem é essa voz, eu nunca vi esse cara, eu sei que ele é o locutor da Melody, da Rádio Conquista FM 100,5. Só isso. Beijo pra ele, se ele souber que ele é o que eu tô escutando ele agora. Toda meia-noite. Os dois gostam de Racionais? Me confirmou assim. Sim. Música favorita do Racionais. Top 1. Pô, eu acho que a minha. Capítulo 4, versículo 3. Eu não consigo escolher uma só, não, viu? Não consigo escolher uma só. Difícil. Não, eu vou colocar duas, sabe? Porque eu não vou conseguir falar uma só. Que é o Júri Racional e capítulo 4 versículo 3. Porque, sei lá, mano, porque daí eu vou falar a vítima. Sei lá, vamos. Porque Racionais é foda demais, né? São muito bons, né? E são muito criativos. Ontem eu estava ouvindo aquele álbum deles, Nada Como um Dia Após o Outro Dia, que acho que é de 2000 e tantas, né? E estava ouvindo aquela faixa Jesus Chorou, especificamente, né? E aí eu fiquei, mano, é muita poesia, é muita criatividade, assim, de sample mesmo. É um bagulho louco. Racionais realmente é outro nível totalmente, assim. E é Total. muito doido que, tipo, as músicas do Racionais não tem refrão. Então, tipo, não tem um refrão necessariamente dito, assim. É uma parada, tipo, cantada, total, bem especificamente do Boom Bap, que é o hip hop antigo, né? Que hoje em dia veio no trap, né? Mas é bem uma parada cantada, são letras bem formuladas, são músicas com mais de 2 minutos, que agora as músicas têm até 2 minutos só, mas são músicas com mais de 2 minutos, e são músicas que, tipo, trazem vivências que nem tem um momento que o Mano Brown explica, eu não lembro qual que é a música que ele explica, que ele fala, cara, essa vivência não era nem minha, mas é que eu fui na prisão visitar um brother, aí ele me contou, e aí eu fiz essa não sei o quê, então, tipo, tá estreando uma vivência não só É deles, o mas da Diário de um galera que eles Detento. cresceram, né? É o Diário de um Detento. E, assim, outra que não tem como não falar, que é a Negro Drama. Negro Drama. E, assim, é muito louco, igual o Vitor tava falando de cada um integrante ali, é muito louco você sentir essa presença na voz. Porque entre o Ed Rock falando, se você ali tá só parando pra ouvir a música, você começa, tipo, dá a impressão que você tá colocando a armadura do Cavaleiro do Zodíaco, assim, sabe? E daí, tipo, você tá se armando. Aí vem o Mano Brown e parece que você entrou no mar, assim, vem aquela lufada da onda, assim, de. Sei lá, mano. É muito anestésico a hora que ele entra. É muito doido, é muito doido. Espiritual totalmente, sim. É isso que é o espiritual da arte, né? Te conectar
não só com quem faz, mas com quem está ao redor, com questões que você está passando. É espiritual totalmente. E eu gosto muito eu acho que é o Homem na Estrada, né? Que ele, mais pela criatividade, porque eu sou da Zona Sul de São Paulo. Então ele vai citando os bairros, tem músicas que ele cita os bairros e tal, e nessa especificamente ele cita a estrada de Itapecerica, que era uma estrada embaçadíssima lá na Zona Sul, sempre tinha uma chacina que rolava, uma violência policial, não sei o quê. E para mim essa me marca bastante, assim, de infância mesmo, eu lembro bastante de ouvir essa música. É O que me bem marca triste, na muito, verdade. o que me marca muito é que o Racionais ele é atemporal. Então, tipo assim, as mesmas coisas que eles estavam falando lá em 2000 e poucos, mano, a gente tá vivendo até hoje, tá ligado? Tipo, e foi 2000 e pouco. Eu vi alguém falando isso ontem, falando do Facção Central, mano. Pô, 20 anos na estrada aí falando da mesma coisa e nada mudou, mano. Tipo, você vê outros cenários aí que mudaram, mas. E tipo, aí você para e pensa, pô, é o artista que tá fazendo isso? Não, porque o Facção sempre foi um porta-retrato, né? Sempre foi igual o NWA falava, que eles são repórteres do que acontece no entorno deles. Então, tipo, é ao mesmo tempo muito triste, né? Mas muito bacana ver a criatividade desses caras de transformar em algo tão grande assim. Queria fazer só uma referência que quando eu entrei pro mundo mais do evangelho, assim, né? Tipo, tem uma galera que fez um pouco de sucesso ali, fez um pouco de sucesso, não, fez muito sucesso, mas não necessariamente são um rapper gospel, que é a galera do Ao Cubo. Eles têm uma música chamada Naquela Sala, e, cara, que fez muito sucesso, que, mano, tem uma parte que eles falam, que a mãe falando pro filho, que é, sabe quanto eu lutei para fazer você feliz? Eu te entreguei, não tinha dinheiro, mas te ensinei, a minha parte eu sei que eu fiz. E, tipo, mano, até hoje essa parada pra mim é vigente, assim, tá ligado? Eu achei que eu não conhecia essa, mas esse refrão me levou lá para 97, assim, pelo cabelo agora. Puxou. Sabe quanto eu lutei? Muito foda essa. Tinha, tinha uma também do 509, que era uma música que falava de uma carta que o cara recebia na prisão, que também é da mesma época, assim, e me arrasta para a infância muito fortemente, assim. Muito massa, gente. E vocês gostam de quadrinho também? Quais outros elementos, assim, da cultura pop que vocês estão inseridos, que mexem com vocês, assim? Eu tenho uma resenha escrita, que tá aqui, já falei isso pra você, né, Carol? Tem uma resenha escrita aqui na minha cabeça, que é sobre uma fase da minha vida, e o nome dessa resenha é Um Eterno Bibliotecário, que foi uma fase da minha vida onde meu pai e minha mãe brigavam muito em casa, e aí foi no processo de separação, e aí eu morava num colégio, que eu fiz o técnico em agropecuária, sou formado em técnico em agropecuária também, e aí tinha um bibliotecário que quando minha mãe e meu pai brigavam, eu corria para a biblioteca. E ele me deixava enfurnado lá nos livros, até a hora que a biblioteca fechava. E foi com ele que eu comecei a ler, e o primeiro livro que ele me deu foi O Mundo de Sofia, que é um livro sobre filosofia, é um livro bem mastigável, assim, bem facinho até, indico para qualquer idade, do velho ao novo. E aí acho que foi muito por isso que eu comecei a ler. E eu tô com essa resenha escrita aqui na minha cabeça, mas eu nunca tive coragem de colocar ela no papel. Mas eu tô aí, futuramente. É massa, Vitor. Eu adorei, né? Você já tinha me contado esse episódio. Eu acho muito impressionante como a arte, né? Ela sempre entra nesse lugar de companhia, de apoio, de acolhimento, né? O Thiago tinha comentado disso na pandemia com a música. Você fala nesse processo da escrita mesmo, enquanto suporte nesse momento difícil que você estava passando, né? Em relação aos seus pais, adolescente, ali tentando entender tudo. Eu tenho, acho que por aí caminhando um pouco para o final, assim, acho que não dá para perguntar tudo, porque já está 1h20, mas queria, sim, falar sobre afetividade, que é uma coisa que eu gostaria de ouvir Homens Pretos falando mais. Eu já sinalizei para vocês, né, na nossa reunião, que eu gostaria de falar disso e ouvir mais. Eu sinto que, especialmente dentro da nossa comunidade, e falando sobretudo de relações heterossexuais, heteronormativas, né? Elas, a gente acaba caindo nesse lance do homem preta palmiteira, mulher preta palmiteira, e ninguém se dialoga e todo mundo se afasta. E eu acho que isso sim é uma estratégia de separação do nosso povo, né? Então, sempre que possível, eu trago essa perspectiva do como é que a gente consegue voltar
a se comunicar, né, enquanto homens e mulheres pretas, ou até mesmo entre outros formatos de identidade, por assim decirlo. E aí, para começar, queria que o Thiago falasse, a princípio, sobre vai ser pai, vai construir uma família preta, já tem sua esposa é uma mulher negra, pelo que eu vi nas redes sociais, né? E como se dá esse amor preto, esse amor preto cura mesmo? O que que você tem para falar sobre isso, Thiago? Quais são suas contribuições? Bom, sobre o amor preto cura, eu acho que a cura do amor tem que ser primeiro de tudo vir de si próprio. Mas claro que sozinho a gente não faz nada, né? A gente não machuca ninguém e também não cura ninguém sozinho. Sei lá, é a minha visão. É um assunto que é importante falar, porque assim, é errado o preto ou a preta ser palmiteira. Não sei. Primeiro eu preciso entender o porquê que isso aconteceu na nossa comunidade, sabe? Eu acho que, portanto, falarem que a nossa cor, a nossa cultura é inferior, que a gente quer embranquecer de algum jeito. A gente vê até naquele quadro o Embranquecimento de Khan, que mostra uma senhora negra agradecendo porque o neto dela nasceu mais clarinho e tal. E isso foi enraizando na nossa cultura, né? E também, assim, quem nunca ouviu falar que o negão gosta, a loira, que loira gosta de negão, que negão gosta de loira. Quem não, e isso na nossa infância, isso aí acaba tipo crescendo na nossa cabeça que é normal, que precisa ser assim. E daí a gente vê no cinema que o príncipe encantado é sempre um cara fortão, loiro, bonitão, a princesa é sempre branca, bonita, do corpo padrão. Então, tipo, a gente começa a crescer com a ideia de que para eu ser alguém, para eu ter um casal bacana, para eu formar um casal bacana, uma família bacana, eu preciso ir atrás de alguém que o estereótipo dela é diferente, completamente diferente do que eu vejo dentro da minha comunidade. E só que isso é errado também? De certa forma quando eu desvalido a minha cultura. Quando eu só estou fazendo isso para tipo, ser aceito numa cultura que não é a minha. Mas não é errado quando eu enxergo pelo menos a minha visão, eu acho que não é errado quando eu enxergo com a visão do sentimento, sabe? Quando o sentimento de pelo outro é real, é profundo. Porque aí tudo bem, é o amor em primeiro lugar e é isso que vale. Mas, agora dizendo sobre a minha vivência, eu já me relacionei com pessoas pretas, já me relacionei com pessoas brancas, mas assim, nunca na minha vida, não tô dizendo, não vou dizer isso porque isso vai ficar salvo aqui e a Fernanda vai assistir, mas nunca na minha vida eu me senti visto como um homem, como ela me enxerga. Porque esse processo de afrocentricidade que eu tinha um pouco, ela tinha um pouco, tem se construído ainda mais e tem mostrado cada vez mais a importância disso pra gente, sabe? A gente se conectou de uma forma, e ainda mais em alguns pontos, que só tem feito a minha visão de mundo melhorar. E até nem tanto também, eu lembro de ter a conversa com o Lucas, que é o namorado da Daniela da Mata. Ele falou uma coisa que é verdade. A gente vê japonês se relacionando com japonês, judeu se relacionando com judeu, o branco se relacionando com o branco, mas o preto tá lá se relacionando com os outros. Tipo assim, daí o que isso acontece? A nossa comunidade, a nossa cultura vai se diluindo nos outros. Tem um lado bom que vai colocando um pouquinho da nossa cultura na cultura deles, só que enquanto isso a nossa vai sincretizando coisas dos outros e vai se perdendo. Então eu acho que é importante sim o relacionamento afrocentrado para poder perpetuar o que é nosso, que foi tirado da gente, sabe? Então eu acho que é super importante. E sei lá, eu acho que ninguém vai olhar pra gente vai enxergar a gente como a gente é se não for alguém que não vivenciou algo parecido com a gente. Então é o que eu tenho sentido muito com a Fernanda. E assim, como eu disse, eu já me relacionei com pessoas pretas antes, mas eram pessoas que não se identificavam como tal, viu? Não se identificavam como tal. E beleza, foi a vivência dela que levou ela assim. A minha foi me levando para um caminho, a dela para outro. E então eu acho que é importante. É importante ter se relacionar com pessoas da mesma comunidade e conversar sobre.
Não simplesmente, sei lá, eu vou namorar uma preta, um preto, por esse intuito e beleza. Não, mano, a gente precisa conversar sobre, sabe, pra gente se conhecer mais, evoluir mais. Sei lá, é a minha visão de relacionamento preto. Falou tudo, falou tudo. É isso mesmo, assim, concordo bastante. E Vitor agora, Vitor ainda não é casado, tá namorando, como que é isso, Vitor? Tá solteiro? Eu sou solteiro e, cara, eu ainda não levanto a bandeira do relacionamento afrocentrado porque eu nunca tive um relacionamento afrocentrado. Já me relacionei com pretas, mas a gente nunca trocou muito essa ideia sobre o afrocentrismo, sobre o relacionamento afrocentrado. Mas já me relacionei com pessoas negras. Mas também já brinquei muito na neve, né? Então aí é foda. Já coisa, coisa pouca. Mas tá tudo bem também. Tudo Mas eu bem. sou. Tipo assim, eu não invalido o relacionamento de ninguém, nem nada. Tipo, cara, o amor, pra mim, o amor, eu como romancista que sou, o amor tem que ser livre. Então você escolhe ficar com quem te faz bem e é nóis, tamo junto. Mas eu falo que eu só não levanto a bandeira do relacionamento afrocentrado, porque isso, eu nunca tive um relacionamento afrocentrado. Eu já fiquei com preso, mas a gente nunca trocava essa ideia e tal. Mas eu vejo que quando eu fico com uma pessoa que tem a mesma vivência que eu, ou tem a mesma pegada, assim, o mesmo jeito, as conversas fluem mais naturalmente. Então, desde da escolha da música até conversas banais, assim. Então, tem essa facilidade. Mas eu ainda estou nesse processo de ter um relacionamento afrocentrado e tudo mais. Por enquanto, tô, solto, jogando. Isso aqui foi sem querer. É que eu atualizei agora o WhatsApp, aí agora tem essa parada. Mas foi perfeito, foi no timing de Deus, real. Eu É, interpretei isso aí como, tipo, o meu Nossa. currículo, hein? Ah, não, eu ainda tô jogando de camiseta 7, porque, tipo assim, eu tive muita dificuldade na minha adolescência de me encaixar quanto à minha autoestima, né? Porque, pô, na minha adolescência, eu não sei como foi de você, mas na minha adolescência, o que tava no auge era o Escolhido Capricho. E aí, tipo assim, era uma molecada branca, do cabelo de gelinha, tá ligado? Toda estilo Justin Bieber e tal. E, tipo, mano, eu não fui colher capricho. Tá ligado? Nem um pouco, né? Eu tenho cabelo branco, gente. Como é que eu vou ser um colher capricho? Não tem essa possibilidade. Então, tipo, a minha autoestima foi construída a partir dos 18 anos até agora, assim, tá sendo construída. E eu nunca percebi esse gap de tempo onde eu saí de um neguinho, magrelo, de 49 quilos, para o que eles têm hoje como um negão. Pra mim, eu continuo o mesmo neguinho, tá ligado? Tipo, hoje me respeitam mais porque eu sou o tido como um negão. Mas, mano, eu também gostaria de ter sido respeitado quando eu era só um neguinho, sabe? Então, tipo, tá tudo bem, são corpos, são formatos e todo mundo tem seu corpo bom, ruim e tal, e tá tudo bem. Só que eu gostaria de ter sido respeitado quando eu tinha só os 49 quilos, mas, mano, beleza, era muito zoado mesmo. Do cabelo pichainha, canela fina, e ainda tinha um buraco no peito, assim, que hoje tá preenchido, mas eu tinha um buracão no peito, assim, que, mano, meu Deus, então eu não gostava nem de tirar a camiseta, sempre tive muita vergonha. Então, hoje não, hoje, tipo, tô mais tranquilo, tá? Então, muito obrigado, Du, meu psicólogo, mas é por isso que eu tô tentando. Eu acho que para hoje eu ter um relacionamento com alguém, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, eu tô nessa busca pessoal aí. Mas eu tô nesse pique jogador. ele não é só a união de duas pessoas pretas, né? Tem tudo que É, vem, não é só, o amor acrescentado, ele não é só a união de duas pessoas, porque é isso que o Thiago falou, né? Tem gente que nem se entende enquanto uma pessoa negra. Não tá vivendo um amor acrescentado, tá sim. reproduzindo coisa branca, né? Diga, Thiago. E isso é verdade. E a gente, até a gente mesmo, que tá no meio da cultura preta, assim, a gente, em algum momento, a gente reproduz a cultura branca, a cultura hollywoodiana, porque é um negócio que a gente cresceu enraizado aqui, né, normalizado, então a gente não sabe, às vezes a gente nem sabe, mas é importante falar sobre. Eu acho assim,
primeiro, igual o que o Vitor falou, eu preciso estar bem comigo primeiro, isso é um fato, com certeza, mas ele não precisa, é o meu conselho também, porque das minhas vivências, que a gente não precisa esperar estar 100%, porque a gente nunca vai estar, e quando a gente achar que tá, vai aparecer alguma coisa que, pô, precisava ter consertado lá atrás, e que, mano, acontece e a gente vai consertando no caminho. Se a pessoa com quem você tiver disposta a consertar junto com você, perfeito. Se não tiver, bola pra frente, uma hora vai acertar. E entender que, mano, a gente é um ser humano que tá passível de erro. Tem alguns erros que são escolhas, alguns não são. Os que são escolha a gente consegue consertar, os que não são a gente tenta. E é isso, mano. Eu acho que a gente, pelo menos para começo, devia tentar mesmo. Porque eu falo que comigo, eu e a Fernanda, por que que a gente tem se dado certo? Porque a gente escolheu. A gente escolheu. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa que, tipo, eu sempre fui muito individualista. Sempre. Contra a minha como é que fala? Percepção, porque eu sempre achei que fosse uma pessoa que me doava mais do que isso, aquilo. Só que com o tempo vivendo que eu sempre fui uma pessoa um pouco egoísta, sabe? Não no sentido de não vou fazer pelo outro ou coisa assim, mas que primeiro eu me priorizava. E então isso, sei lá, fez eu achar que eu defendia uma ideia que as minhas ações mostravam outra. E isso, até no entanto, quase colocou meu relacionamento com ela em risco, assim, quase colocou a perder. E então eu vi que eu também era frágil, sabe? Que eu também tô errado. E então não precisa, eu acho, minha visão, que a gente não precisa esperar estar 100% não. Eu acho que é oportunidade, escolha, se aparecer e tá legal, bola pra frente. É o que eu acho, sabe? A gente vai se consertando junto, porque às vezes a outra pessoa também não vai estar 100% pronta. E aí? Eu acho que essa romantização exacerbada do primeiro encontro, nossa, do olhar, não sei o quê. Tipo, não, viado. A parada não é assim, não, mano. Vai lá, tromba a mina. Se for da hora, beleza, é nóis. Se não for, mano, curtiu a noite também, comeu um dogão. Top, pô, tá maluco? Agora, essa galera, tipo, não. É, ai, uma hora Deus vai enviar o príncipe encantado. Não vai, não, mano. Esse cara nem existe, tá ligado? Não vai chegar um cara no cavalo branco, essas coisas assim. Tipo, a parada é todo dia, velho. A parada é uma escolha diária de você acordar com aquela pessoa e de, mano, escolher mesmo viver do lado, de ter a afetividade também, pra mim, é a questão de carinho, é a questão de cuidado, sabe? É a questão de estar junto, de passar os perrecos junto, de, mano, também a rir junto, e de, no momento que, tipo, pô, hoje eu não tô afim de falar, respeita meu espaço, e é nós, eu respeito você, você me respeita, e é nós também. Então, tipo, de tentar suas experiências, seja aí dos relacionamentos que estão aí da modernidade, do que se encaixar melhor, tá ligado? É igual uma roupa, mano. Você veste o que lhe cai bem. E é nóis, vamos pra cima, tudo bem. Então, tipo, às vezes também tem a opção da pessoa que, pô, tá solteira e tá feliz solteira, tem 40 anos, 50 anos, tá solteira, tá bem, tá tudo bem também. Então, tipo, é livre e espontânea vontade de cada um. Só não gosto muito dessa questão da romantização aí, que não me pega muito, não. Isso aí. Até porque essa questão da romantização também depois fica muito dentro do machismo, tá ligado? A galera fica visando a mulher linda com corpo escultural, com não sei o que, e não sei o que. Fala, não, mano, a vida é a mina que come igual um pedreiro e e tá tudo bem, que tem suas dobrinhas, que, mano, tem lá. Pô, a gente não é perfeito, cara. Por que você tá idealizando uma mina perfeita? Não tem que a raiz do cabelo dela vai crescer e você vai ver que, mano, não é esse negócio que ela pintou, não. Com a unha dela sai, com o cílio dela, se ela puxar, puxa, sai também. Tá tudo bem. Essa é de verdade, tá ligado? Tudo sai, tudo sai. É muito massa. Gente, é isso, eu acho que na verdade, eu só queria finalizar perguntando para o Thiago talvez seja uma pergunta muito íntima, mas eu queria saber o que que você sentiu quando você descobriu que ia ser pai. Assim, qual foi a sua reação? Se queria saber isso, se você puder falar. Falo à vontade. O que for do assunto de paternidade, o que eu
conseguir, eu falo. Eu não sei ainda depois que nascer como eu vou agir. Mano, tá Eu voando, idealizo. o mano tá sendo pai demais. Mas falar a verdade assim, a Fernanda vai discordar porque ela acha que eu não reajo a nada. Porque quando ela fez primeiro aquele teste de farmácia, né? Aí ela mostrou assim, ela tava tipo polvorosa, tipo quase chorando ali na hora, você via na cara. E eu deitado, porque a gente tinha acabado de acordar praticamente, eu deitado, eu só olhei pra ela assim e sorri. Daí ela acha que eu não senti nada. Mas assim, é que pra mim eu já sabia. Quando ela começou a falar, alguns dias antes, ela já tava falando que ela tava sentindo. Já tava tendo algumas sensações assim, pra mim assim, eu falei, ih, tá grávida. Mas em nenhum momento eu fiquei assim, nossa, fudeu. Nenhum momento eu pensei isso. Porque eu desde a minha adolescência, eu me via muito mais sendo pai do que marido. E, tipo, de ter um filho, de estar ali junto comigo, sempre me vi mais assim do que estar do lado de uma esposa. Então, e por conta disso também foi difícil, tem sido difícil manter um relacionamento, sabe? Porque é uma escolha, então, sabe, preciso amadurecer essa ideia também. Por mais que eu tô ali batendo os 40, é algo novo. Já me relacionei muito antes, não vou mentir, mas é algo diferente, porque toda pessoa é uma pessoa diferente. Então, é uma escolha e tem sido muito gratificante. Para mim, tá assim, eu me sinto maior a cada dia, melhor a cada dia, desde que eu venho escolhendo ser marido e ser pai. Sei lá, é algo muito surreal, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu fico me perguntando como algumas pessoas escolhem não ser, sabe? Porque há algumas pessoas que têm condições, porque a gente sabe muito bem que dentro da periferia é um negócio muito complicado. Porque o cara não teve pai, como que ele vai ser pai? É uma escolha mais difícil ainda para ele do que pra gente que, pelo menos pra mim, eu cresci num bairro pesado, mas não era tanto assim. Eu cresci numa família, minha família sempre foi muito bem estruturada. Então, tipo, pra mim seria uma escolha muito mais fácil. E então, aí eu fico me perguntando como que algumas pessoas numa realidade parecida com a minha, ou melhor, escolhem não ser pai. Então, é uma pergunta muito difícil de, sei lá, achar uma resposta. Porque, nossa, é muito legal você ver que você tá dando continuidade do legado, sabe? É parte de você que tá indo pra frente. É parte dos seus pais que tá indo pra frente. É parte dos seus avós que tá indo pra frente. Eu acho isso muito gostoso, muito bacana. Que massa, muito massa, Thiago. E é isso que você falou, né? A oportunidade de exercer paternidades novas, né? Paternidades mais prósperas. Porque, claro, nossos pais fizeram o que deu para fazer, né? Muitas vezes o corre, o racismo, todas as fitas que a gente sabe que tem, impediram que a paternidade e a maternidade fossem exercidas em plenitude, né? E aí eu penso nessa situação de nós termos filhos, exatamente de poder exercer, ou seja, manter o que eles trouxeram como um valor, né, como respeito e tal, mas também exercer novas formas de paternidade, né, que é o que a gente tem precisado pensar, assim, eu diria, especialmente de paternidade. Mas muito obrigada aí pelo relato e a Tem, confiança. assim, eu morro de medo de em algum momento fazer alguma coisa que seja, sei lá, gritante, algo ruim pra minha filha, pra minha esposa daqui pra frente, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem consciência de quem a gente é, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a gente vive num mundo muito machista, então o homem tem que se preocupar com isso sim, eu acho. Dele não ser machista. Em algum momento ele em algum momento ele vai ser, mas tem que ter a preocupação para que isso seja evitado, sabe? E diminuído e evitado. Até entanto, com relação ao homem, à paternidade preta, até tem uma fala do Kylie J num podcast que eu indico muito, que é o Parentalidade Preta, que esse podcast é fenomenal. E ele fala que o homem preto ele já foi criado para não ser pai, desde a escravidão, que era só para reproduzir, né? E isso aí foi se estendendo dentro da comunidade preta. Então, já é um negócio complicado. Então,
se é um negócio complicado já sistematicamente, então eu vou tentar fazer o meu para que não seja mais. Pode crer, nunca tinha parado pra pensar nisso, velho. Como isso também é colonial. Nossa, muito foda mesmo. E você, Vitor, quer ser pai? Tem esse desejo? Pô, eu tô feliz sendo tio, né? Maneirinho ser tio. Devolve a criança. Por esse tipo Não, e sem contar que, tipo, eu sou o irmão de mais velho. dificuldade pra criar uma criança. Não, e outro, eu sou o irmão mais velho já. Eu tenho muita vontade de ser pai, mas hoje eu tô curtindo a paternidade do meu parceiro. Que é tipo, o Rafa, do Família Sankofa, ele fala muito pra gente sobre o viver em comunidade. Então, tipo assim, ele mandou um áudio pra gente e falou, mano, parabéns, vocês vão ser pai. Porque, tipo assim, a partir do momento que o Thiago estiver cansado, ele precisa de um staff. Ele precisa de alguém que lava uma louça, porque ele e a Fernanda estão cansados. Ele precisa de alguém que, pô, dá um suporte ali, tipo, pô, não consigo levar a Fernanda no hospital hoje, tem como você levar pra mim? Isso é viver em comunidade, tá ligado? Tanto que, tipo, hoje eu acho que é a segunda roda de paternidade que eu vou, que eu frequento, mais para entender, tipo, tá, beleza, qual é o meu limite, onde eu consigo me inserir e tudo mais. E, tipo, até para referência futura. Se um dia eu for pai, que eu tenho vontade de ser pai de uma galera aí, mas eu tenho vontade sim, mas acho que hoje eu tô tentando ser o melhor, não só para mim, mas para quem é dos meus, assim. Porque acho que é um papel muito importante, que é a rede de apoio, tá ligado? Essa paternidade, ela não é solitária. A gente já sofre muito por ser homem preto pela questão de não saber receber e não conseguir dar afetividade, porque, tipo, quando a gente recebe um carinho, a gente já acha estranho, porque a gente já não tá acostumado com isso, tá ligado? Então, a gente tá sempre posto num lugar de hipersexualização, de que a gente tem que ser os negão, reprodutor, foda, e quando a gente encontra uma pessoa e recebe um carinho, a gente se sente estranho, a gente não sabe receber esse carinho. Então, pô, eu tô ali nesse lugar de tipo, tá, mano, onde que dá pra eu te ajudar? Para essa paternidade não ser solitária, vamos fazer essa rede de apoio. É claro que ele tem a família dele, tem os irmãos e tudo mais, mas beleza, o dia que a bola sobrar, eu tô aí. Vamos que vamos. Né? Então é meio que esse o período em que eu me encaixo agora. Fundamental. E é muito massa mesmo você falar isso, porque acho que é a primeira vez que eu vejo um homem falando disso, de rede de apoio, por exemplo, né? É um assunto que acaba caindo sempre na maternidade e uma articulação entre mulheres, né? E aos poucos a gente vem mudando isso, né? Homens que querem ser rede de apoio, que querem participar da paternidade de uma forma e da maternidade de uma forma saudável, né? Gente, eu agradeço muito. Não sei se vocês gostariam de colocar mais alguma questão, algum ponto que vocês gostariam de falar. Se quiserem falar do podcast de vocês, passar roupa, tudo isso, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer mesmo, foi muito massa. Eu, assim, estreiei a grande estilo. Agora você é uma grande entrevistadora. E eu muito obrigada, eu queria muito agradecer vocês. Desejo muito sucesso para vocês, viu? E espero que vocês alcancem assim cada vez mais e mais gente. E as ideias certíssimas. Adorei o papo. E é isso, sabe, para vocês falarem o que vocês quiserem falar agora. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço também. Você sabe que eu te admiro demais. Obrigado pelo conhecimento, pela parceria e por a gente estar junto nessa. Vamos divulgar, vamos fazer acontecer, porque acho que isso é o que é viver em comunidade, mano. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente juntos a gente chega mais longe. Então, pô, vou deixar, pode chamar a gente para qualquer collab, a gente tá aí para isso. Pô, Instagram, Pretina da Básico, canal no YouTube, Pretina da Básico, tudo nós é nós. Não precisar de qualquer coisa, tamo aí. E, pô, vamos. Um dia, quando a gente tiver grandão ali, não precisa estar muito grandão, não. Mas a gente precisa fazer essa collab ao vivo, né? Junto. Então, já deixa esse convite estendido aí para você. Obrigada, querido. Vou sim, vou estar em São Paulo em breve. E aí eu vou atrás de vocês para ver se rola. Bom, eu primeiramente e unicamente talvez, eu só tenho a agradecer, porque é a primeira vez que eu sou entrevistado. Bom, que não seja entrevista de emprego ou relacionado ao trabalho, né? Então, ao trabalho de bar.
E assim, eu fiquei, cara, será que eu vou conseguir falar? Mas eu gostei demais, demais mesmo. São assuntos importantes pra mim, importantes pra gente, eu tenho certeza. E se eu gostaria de falar mais coisa, com certeza. Nossa, se deixar eu falo o dia inteiro, o dia inteiro. Mas aí rende pra outros episódios, né? Porque o que não falta é assunto preto pra falar nesse mundo aí. Então, desde já, muito obrigado. Foi um prazerzaço. E como o Vitor falou, eu espero sim bater esse papo presencialmente. Vai ser muito legal. E eu sou totalmente a favor disso que o Vitor falou. Junto a gente vai mais longe. É isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer mesmo. Adorei entrevistar os dois, assim. Tava nervosa no começo, mas acho que a gente foi super bem. E é isso. Então vamos finalizando por aqui. Valeu mesmo, viu? Ó, só Bom para dia para finalizar, vocês. tem uma coisa que que você falou que você ficou nervosa e tal, mas tem um lugar que para mim é um lugar de conforto, que é quando eu tô perto dos meus, que é quando eu meio que me identifico com os meus. Então, por exemplo, eu chego no lugar, tem muito pouca gente que é parecida comigo, eu fico totalmente desconfortável. Mas, tipo assim, eu cheguei aqui, pô, tá nós três. Isso aqui pra gente é uma conversa de roda de bar, tá ligado? Então, tipo, tá tudo bem. Realmente, eu acho que é tipo, a gente tá. Eu tenho 36, né? Eu tenho 36 anos. E eu confesso que essa ideia de aquilomgamento tem me rondado a cabeça há uns 3 anos só. E é isso, assim, eu me sinto muito mais confortável quando quando tô com pessoas que são parecidas a mim, né? Que entendem do que eu tô falando. E isso foi fundamental aqui. Eu só vou entrevistar gente preta, que eu não quero branco no meu podcast, dá licença. Obrigada, nada. Gente, um beijo pra vocês, um lindo dia aí. E até a próxima, então. Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. O Papo sobre Tudo. Um podcast para quem gosta de sutileza. Vida.